Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em 15 de março de 2022, a Cíntia colocou veneno na comida servida à Fernanda, né, a enteada dela. Logo depois de comer, a Fernanda passou mal, foi hospitalizada e morreu depois de uma internação de 13 dias. Nossa, gente. E, sim, foi super trágico. É uma menina linda, uma menina nova, uma menina que tinha a vida inteira pela frente, uma menina super esforçada, que trabalhava, estudava, amava viajar. É uma tragédia mesmo. E como se não bastasse, em maio do mesmo ano, ela repetiu o método ao servir um alimento contaminado ao enteado. Só que o enteado sobreviveu. Recordando. Recordar é viver. Olá, sejam muito bem-vindos ao Patramada Criminal. Bem-vindos. Como vocês estão nessa manhã de domingo? Curtindo ressaca? Ou não, esperamos que não. Esperamos que você esteja focando na sua saúde, que você esteja, sei lá, voltando da sua corrida, ou da academia, ou da aula de axé, da aula de zumba. Ainda tem gente que faz zumba? Tem ainda gente que faz zumba, gente? Fala pra mim se ainda tem gente que... Se zumba ainda existe nas academias. E Taibô ainda existe? Is Taibô still a thing? Lembra de Taibô? Não. Todo mundo fazia Taibô. Tava super na moda. Taibô e Yoga Lattes. Yoga com Pilates. A Yoga Lattes eu lembro por causa do Diose. Taibô era da mesma época. Ah, eu não sei o que é Taibô. O que é Taibô? Provavelmente um esquema de pirâmide, mas é uma ginástica. Tô brincando, gente, me perdoem se vocês forem praticantes de Taibô, é que eu lembro que quando eu era jovem, eu vi anúncio de Taibô em tudo quanto era lugar, tinha vídeo, anúncio de gente vendendo vídeo de Taibô na televisão, falando como o Taibô era maravilhoso, como era o exercício perfeito, exercício completo, você ia para a academia do clube, tinha aula de Taibô, à torta e à direita, e hoje eu nunca mais ouvi falar. Então, eu não sei se foi algum esquema de pirâmide que não deu certo, se foi alguma febre dos anos 2000 que deu certo, não sei, me conta, vocês lembram? Era tão completo que eles tiveram que tirar da academia, porque estava todo mundo entrando muito em forma. Do jeito que veio, foi embora, então eu não sei, no começo eu vi em todo lugar, assim, era um negócio que assim, eu não era nem o Target na época que eu vi, mas eu ligava a TV, tava lá. Agora não existe mais, enfim, não sei, me conta se você é dessa época, se você lembra, e se você também não sabe que fim levou. Pois é. Mas bem. Vamos. Você tem uma história para me contar hoje? Tenho. Hoje eu tenho um vídeo de updates, gente. São updates que foram muito pedidos por vocês. E vamos passar raiva, né? São dois casos extremamente revoltantes, extremamente polêmicos. E normalmente a gente faz updates com mais casos. Mas esses que eu trouxe são tão complexos e foram tão bizarros que... Assim, mesmo sendo só dois casos, a gente vai ficar algum tempo aqui. Tá. Então, preparem seus corações, preparem... Pega um lanchinho, se você quiser, ou não sei. Não sei, mas se prepara, porque são meio longos. Tá. O nosso primeiro update é referente ao caso da Cíntia Mariano Dias Cabral. A madrasta envenenadora que matou a enteada Fernanda Cabral, de 22 anos, e tentou assassinar o enteado Bruno Carvalho Cabral, na época com 16 anos, usando feijão envenenado com chumbinho. Sim. Na época, esse caso repercutiu demais, assim, esse caso estava em todo lugar, foi um crime brasileiro super midiático. A gente lançou o vídeo sobre o caso no dia 5 de junho de 2022. Ai, que bom. Por quê? Que eu não tenho ideia do que você está falando, de que caso é esse. E daí eu pensei, eu tava aqui, e eu não lembrava. E daí eu falei, nossa senhora, gente, eu preciso começar a tomar uns negócios para memória. Não é possível que a gente tenha gravado e eu não saiba de nada desse caso, não lembro de nada. Daí eu tava aqui, sabe, quando você começa a pescar, assim, ai meu Deus do céu, você começa a pescar dentro do seu cérebro alguma coisa para você se agarrar de memória, sabe? E daí quando você falou que é 2022, daí menos mal, né? Já faz 4 anos. Não, faz 4 anos, não, faz muito tempo. Mas, nossa, na época... Calma, se acalma, tá tudo bem.
Na época que a gente fez o vídeo, a Cíntia já estava em prisão preventiva aguardando julgamento. Para quem quiser relembrar o vídeo, foi um vídeo longo até que a gente fez detalhando a história, porque tinha um monte de treta. Sabe, tudo que eu vou falar é supostamente, tá, gente? Mas eu não tô num dia muito bom, então vocês se preparem que talvez eu esteja um pouco mais revoltada que o normal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a Renata do futuro, que é mais centrada que a Renata do presente, não vai, disagree, né? Não vai discordar de mim. Sabe trambiqueiro? Sei. Sabe quando você tenta entender o que o trambiqueiro tá fazendo, mas é tanto trambique que você não dá conta? Essa senhora, supostamente, é uma grande de uma trambiqueira assassina, eu posso falar assassina porque ela já foi julgada, é uma das piores pessoas sobre as quais a gente já falou nesse podcast, e antes de mais, eu quero dizer que eu espero do fundo do meu coração que ela esteja tendo a vida que ela merece. Mas antes, eu só queria dizer que, tipo, foi um caso super complexo, cheio de detalhe, porque trambiqueira, então quem quiser relembrar, o vídeo tá disponível aqui na descrição. Me manda o link do vídeo. Depois eu te mando. Ai, gente, mas aqui, desculpa, que esse caso me dá muita raiva. Esse caso me deu raiva escrevendo. Esse caso. Você vai eu tô lembrar. Com raiva dela só. Eu provavelmente vou lembrar enquanto a gente fala. Enfim, eu vou até tirar a cara dela daqui, porque tá me dando ranço olhar para ela. Segundo, então, eu vou resumir um pouco, você vai lembrar de eu falar. Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em 15 de março de 2022, a Cíntia colocou veneno na comida servida à Fernanda, né, a enteada dela. Logo depois de comer, a Fernanda passou mal, foi hospitalizada e morreu depois de uma internação de 13 dias. Nossa, gente. E, sim, foi super trágico. Uma menina linda, uma menina nova, uma menina que tinha a vida inteira pela frente, uma menina super esforçada, que trabalhava, estudava, amava viajar. É uma tragédia mesmo. E como se não bastasse, em maio do mesmo ano, ela repetiu o método ao servir um alimento contaminado ao enteado. Só que o enteado sobreviveu. O julgamento aconteceu... Gente, isso aconteceu em 2022, né? O julgamento dela aconteceu entre os dias 4 e 5 de março de 2026. Agora há pouco. E depois de 16 horas de deliberação, o Conselho de Sentença do 3º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou Cíntia Mariano a 49 anos e meio de prisão por homicídio qualificado e por tentativa de homicídio. Muito que bem. Eu gosto da cara dela nessa foto, de como ela tá. Parece que o povo que tá do lado dela é uma inconveniência para ela. Tipo, eles estão irritando ela. Eles estão fazendo um favor para ela e não estão fazendo do jeito que ela quer. É isso que parece a cara dela. Não, e mano, se prepara, porque assim, daqui, eu tô contando o que aconteceu pra você ficar satisfeito por mim. Esse é um tipo de caso que, assim, por mim, ela ia morrer na cadeia, que não existe isso no Brasil. Não. Mas esse é o tipo de pessoa que ela não pode viver em sociedade. Claramente. Não pode. Então, assim, como nós não somos a favor da pena de morte nesse podcast, não tenho o que fazer além de deixá-la para sempre. Mas é um caso que me faz pensar, que me faz questionar as minhas convicções, sabe? Mas vamos lá, eu vou dar alguns detalhes do julgamento para vocês. A primeira pessoa a prestar depoimento foi o Bruno, o Bruno é o enteado que sobreviveu e que perdeu a irmã. Ele contou que quando ele foi envenenado, ele tinha acabado de sair de um simulado de vestibular na escola e foi convidado por esse erro da natureza, né, chamado Cíntia Mariano, a almoçar na casa em que ela vivia com o pai dele, o Adeilson. Eles, inclusive, foram buscá-lo na escola. O que hoje, ele parando para pensar, ele percebe que não era muito comum, porque ele e a Cíntia brigavam tanto, a Cíntia brigava tanto com ele, que ele até evitava um pouco a casa do pai. Do pai. E aí ele conta, na hora de todo mundo se servir, ela já me deu o prato com feijão, só o meu. O prato só com feijão. Achei estranho, mas tudo bem. Me servi e comecei a comer. Percebi que o gosto estava estranho e reparei em muitos pontinhos azuis no feijão. Eu comecei a separar, mas achei estranho e fui questionar ela sobre isso. Mas foi muito estranho, porque logo depois ela apagou a luz. Ela apagou a luz para ele não ver mais o feijão.
Nossa, gente, mas é um comportamento bizarro. Sim, ele fala, ela apagou a luz e ficou muito estranha, nervosa com aquilo. Eu não sei se você lembra, no caso da Fernanda, né, da irmã dele, foi exatamente do mesmo jeito. Ela comeu lá, começou a passar mal, foi pro hospital, eles achavam que era uma intoxicação alimentar, ela chegou a ficar na UTI e tal, e ela acabou falecendo. E nem não teve exumação, não teve nada. Se a Cíntia não tivesse tentado matar o Bruno também, era capaz dela estar matando gente até hoje. Uhum. Porque, inclusive, eu lembro que quando a gente terminou o roteiro, o corpo da Fernanda ainda não tinha nem sido exumado. Então, a gente ainda estava falando supostamente, porque a gente não tinha nem certeza de que ela tivesse realmente matado a Fernanda. Mas aí, se vocês olharem no vídeo, o primeiro comentário destacado do episódio é um comentário nosso, dando atualização de que a exumação tinha saído e que o laudo era positivo para envenenamento por chumbinho também. Uhum. Então, assim, tinha acabado de acontecer na época, né? Calma que você vai ficar mais pistola ainda, porque eu tô pistola de novo e eu já sei o que eu vou falar. Logo depois que o Bruno comeu, ele tava tão desconfortável, ela tava se sentindo tão estranha que ele nem quis ficar lá. Claro. Sabe quando uma galera que você não gosta muito te arrasta pra um rolê e você fica por educação e vai embora? Sim. Foi isso que aconteceu. Ele decidiu, então, voltar pra casa da mãe pra contar o que tinha acontecido, porque a irmã dele tinha acabado de morrer, gente. Ah, né? Claro. Mas na hora ele conta que. Porque eu também entendo, gente. Quando você não tá na situação, eu acho que é uma coisa tão absurda que você não imagina. Porque ele fala que ele não imaginou que ele pudesse ter sido envenenado naquele momento. Só que aí ele chegou em casa, foi deitar e começou a passar mal. E aí ele conta no depoimento. Minha mãe disse que 10 minutos depois de eu deitar, eu acordei com a língua toda enrolada e gritando por ela. Eu lembrei que acordei muito suado e com uma dificuldade para andar. Para descer as escadas da casa, eu precisei da ajuda da minha mãe, porque eu não conseguia descer sozinho. Chegando no hospital, eu fiquei com dificuldade de enxergar. Quando eu acordei nesse dia envenenado, eu já soube que com ela, minha irmã, tinha acontecido a mesma coisa. Claro. E não para por aí, tá? Além do Bruno, né, os filhos biológicos da Cíntia também prestaram depoimento e alegaram acreditar que quando eles eram crianças, um outro enteado da Cíntia também teria sido vítima de uma tentativa de homicídio há alguns anos. Falei. E calma que por que ela fica com um homem que tem filho, então? Se ela vai tentar envenenar as crianças? Sabe o que eu acho? Eu não sei, tá? Porque, francamente, eu não dou a mínima para os motivos dela. Eu espero que ela apodreça na cadeia. Eu espero, sinceramente, que todo dia antes de comer, ela pense umas 10 vezes. Eu espero mesmo. Mas, sabe o que eu acho? Eu acho que o que ela faz? Ela fica com o cara e ela quer que o cara coloque ela na frente dos filhos. E aí o cara não coloca, e aí ela quer se vingar sabe o que eles chamam de a ferida narcisista, the narcissistic injury? E aí ela sente, depois quando o cara faz o mínimo, né, e põe os filhos na frente do novo relacionamento, ela fica tão doída que ela quer matar o filho pro cara dar atenção pra ela e ficar na merda. Eu acho que é isso, você vai entender por quê, porque tem mais coisas desse caso. E então, o que eles falam desse caso, né? E, gente, eu optei por não colocar os nomes dos filhos dela aqui, porque eles não tiveram nenhum envolvimento com os crimes, muito pelo contrário, eles também foram vítimas e eles também ficaram horrorizados com o que aconteceu. E vocês vão saber por quê daqui a pouco, porque eu falei, essa história é uma doideira. Tem chão. E por conta disso, eu não vi motivo para expor ainda mais o nome deles. Eu penso que agora que o julgamento acabou, eles merecem um pouco de paz. Claro. Eu confesso que eu não lembro se eu citei o nome deles ou não no vídeo original, lá de 2022, porque um deles chegou a ser acusado dos crimes pela Cíntia quando ela foi exposta. A gente vai falar mais disso também. Então é possível que na época eu tenha citado ele por ter achado que era pertinente para a história, né? Porque a gente tem uma interrogatória. Ela tentou jogar o filho como culpado do... Mano, você vai ficar você ficou indignada na época, você vai ficar indignada agora, porque essa gente, me perdoem, eu não sou assim normalmente, mas
Mas a difícil. segunda-feira estamos pé da vida. Nossa, mano. Então, assim, naquele primeiro momento do primeiro roteiro, né, eu não lembro se eu pus o nome ou não, mas nesse segundo momento, né, que a gente já sabe que não tem nada a ver com eles, que eles estão aqui depondo, eu achei melhor ocultar mesmo. Mas bem, voltando. A Cíntia tem um filho e uma filha já adultos, e o filho dela relatou que quando eles eram crianças e a Cíntia estava em outro relacionamento com outro cara, o então enteado dela, que também era criança, foi hospitalizado depois de tomar o que a Cíntia disse que foi o medicamento errado. Tipo, como se ele tivesse tomado o remédio de outra criança, tipo, muito, né? Na época, o caso passou despercebido, porque essas coisas acontecem. Mas depois que a Fernanda faleceu, o pai dos filhos da Cíntia lembrou disso e decidiu conversar com os filhos sobre o que realmente tinha acontecido naquele dia. E eu separei um trecho do depoimento do filho aqui. Ele fala: meu pai falou que supostamente ela tinha dado querosene pro meu irmão de outro relacionamento. Na época, ele tinha 5 ou 6 anos e foi parar no hospital. Ela deu querosene pra criança tomar. Gente, uma criança de 5, 6 anos é muito nova. E ela deu querosene para uma criança de 5 anos, gente. Pelo que eu entendi da situação, o pai deles, que foi contar para eles, conta que todo mundo sentiu o cheiro de querosene saindo da criança. A criança ela deu tanta querosene que a criança ficou cheirando querosene. Só que ele, na época que aconteceu, isso não foi dito para os filhos dela, porque eles também eram crianças, né? Ele achou melhor falar, porque, obviamente, quando isso aconteceu, ele também já estava separado dela, né? Mas depois que esse lance da Fernanda veio à tona, né, o assassinato da Fernanda, ele ficou preocupado com os próprios filhos. E avisou, né? E o filho dela também contou que a Cíntia confessou os crimes para ele em uma noite de conversa, porque estava todo mundo desconfiado já, né? Então ele tentou meio que fazê-la confessar, ela confessou, e ela teria aceitado o pedido dele de se entregar para a polícia. Ele disse: se você fez isso, mas você tem que se entregar. E ela falou que tudo bem, conversou com ele a noite inteira, deu um abraço nele, entrou na delegacia e acusou o filho de ter cometido os envenenamentos. Gente, que vaca, que mulher horrível. E calma, que piora. Claro. Porque a filha da Cíntia também depois. E surpreendendo todo mundo, ela relatou mais um crime cometido pela mãe. Quando ela tinha apenas 12 anos de idade, a Cíntia teria feito mentir sobre um suposto sequestro forjado por ela. E aí ela conta aqui, né? Foi na época da separação dos meus pais. Eu fui sequestrada e ela era suspeita. Meu pai foi assaltado dentro da casa dele e depois ela disse que eu tinha sido sequestrada. O que realmente aconteceu foi que os bandidos primeiro entraram na casa do meu pai e roubaram alguns itens. Ela então foi me buscar e no caminho me disse que precisava passar na casa dela. Na época, ela morava numa favela próxima. Eu disse que estava com medo, mas ela insistiu. Assim que ela subiu o morro, os bandidos estavam nos esperando. Ela me deixou lá e foi embora. Depois de um tempo, ela me buscou de carro e me pediu para falar que eu estava no Parque Leopoldina, mas não foi isso que aconteceu. Ela dizia que estava com medo de acontecer alguma coisa com ela, pelo fato dos bandidos serem da favela onde ela vivia. Então, pediu para eu contar ao meu pai que me pegaram de dentro do carro dela num semáforo. Meu pai não sabia disso até hoje. Eu fui contar isso recentemente porque eu era muito nova e tinha medo de que acontecesse alguma coisa com ela. What a bitch. Mana, eu tô sem palavras, eu não consigo nem... É uma pessoa muito horrível. Ela é uma pessoa muito horrível com os próprios filhos. Não só com os enteados, mas com os próprios filhos. Por que que essa caralha dessa mulher tem que ficar com o homem que tem filho? Se ela não gosta nem dos próprios filhos, ela não consegue gostar dos próprios filhos. Mas eu acho que é isso que eu te falei. Ela gosta de ser ou ela gosta de matar. Eu acho que ou ela já escolhe. Eu acho que é um pouco dos dois. Sei lá, eu acho que ela tem um prazerzinho de maltratar criança, sabe? Sim. De cometer crimes contra crianças.
Se bem que a Fernanda era adulta já. A Fernanda tinha 22 anos quando ela faleceu. E a gente vai falar um pouco das causas agora, porque outra das testemunhas ouvidas foi o Adeilson, que é o pai das vítimas, né? Que manteve um relacionamento com a Cíntia por 5 anos. Se você olhar no fundo dessa foto, é ela ali de máscara, enquanto ele tá dando depoimento. O Adeilson comentou que o relacionamento da Cíntia com os enteados era muito difícil e que era muito comum que ela e a Fernanda discutissem e que o Bruno acabasse entrando para defender a irmã. E ele conta. Era coisa de trabalho, ela reclamava que ela tinha gastado um pouco mais, que tinha colocado alguma coisa fora do lugar. A Cíntia brigava muito mais. Ele também relatou que ele tomava o lado da Fernanda em algumas dessas brigas da filha dele e que isso deixava a Cíntia extremamente incomodada. E ele fala: eu favorecia sim a minha filha, em questão de horário, de dinheiro, e isso incomodava a Cíntia. Eu proporcionava viagens, dava oportunidades, era minha filha, ela me pedia, eu fazia. Não tinha como eu dizer não para minha filha. Óbvio. E ele reforçou que os problemas de convivência também afetavam o Bruno e que por isso o Bruno evitava visitar a casa dele. Quando ele relembrou o dia em que o Bruno passou mal depois de almoçar com eles, ele contou que foi nesse momento que ele se ligou que a possibilidade de envenenamento era real. Foi basicamente quando ele foi avisado da internação. Porque quando a Fernanda faleceu, eles colocaram que foi tipo uma intoxicação alimentar muito ruim, alguma coisa assim. Não se cogitou a possibilidade de envenenamento. De envenenamento, claro. Até porque acho que ninguém normal, assim, normal que eu digo que não seja eu, você, gente que ouve true crime obsessivamente, eu acho que ninguém ia cogitar. Mesmo a gente talvez nem ia cogitar envenenamento, a gente ia falar uma intoxicação alimentar. Gente morre por intoxicação alimentar o tempo todo. E imagina que é tipo uma pessoa com quem você tá há 5 anos, sabe? Não é um relacionamento recente. Então. Imagina você conhecer alguém há 5 anos, tipo, eu imagino que você não deixe de frequentar a sua casa uma pessoa que você imagina que pode, inclusive, te envenenar, né? Claro. Mas enfim, e aí ele fala, né? O Bruno chegou a falar, o feijão não tá legal. Ele foi pra casa da mãe dele e logo depois, a Jane, que é a mãe dele, né, ligou dizendo que o Bruno tava passando mal. Ele falou que no momento em que a ex-esposa dele ligou, ele entendeu que a Cíntia provavelmente tinha feito aquilo com ele e com a Fernanda. Nossa, e aí ele falou, sim, eu desconfiei da Cíntia. O alerta veio porque eu vi tudo o que aconteceu com o Bruno, mas com a Fernanda eu não vi. Ele disse ainda que, depois do início das investigações, ele questionou diretamente a Cíntia sobre o que teria acontecido e que, naquele momento, mesmo que ela não tenha falado nada para ele, ela negou para ele, né? Mas o relacionamento terminou ali. E a defesa de Cíntia afirmou que vai recorrer da sentença. Ah, que bom. Claramente, claramente, por favor. Ai, gente. Gasta mais dinheiro público. É isso mesmo. Não tem coisa suficiente acontecendo no Brasil nesse momento, né? Não, porque assim, se tivesse a possibilidade dela ser inocente, eu ia falar, a gente precisa ver. Mas pelo jeito, é uma coisa muito cut and dry, sabe? É uma coisa muito clara de que ela não é inocente, de que ela é culpada. Então... Não, e na boa, ela se deu muito bem dela só ter sido acusada do assassinato da Fernanda, da tentativa de assassinato do Bruno. Porque isso a gente fala na parte 1 também. Quando você vê o passado dela, tem várias mortes suspeitas de vizinho. Que, nossa, ela ia todo dia na casa dele, levava café, morreu. Morreu de dor de estômago. Tem uma lista de gente que morreu. Misteriosamente, que não foi investigada. Então, assim, a minha vontade... Ela se deu muito bem. Sim! Olha, eu não sei, é que eu não tenho nenhuma autoridade, nenhum conhecimento dessas coisas, mas se eu sou um juiz que pega uma apelação, aumenta a pena. Pra parar de ser otária. Pelo amor de Deus, sabe? Isso. Eu não sei se dá. 60 eu não anos. sei se pode, mas eu acho que eu faria. Também. Nossa. 60. Sabe quando você briga, a sua mãe briga com você e daí você começa a responder ela e ela vai aumentando o castigo? Ela fica 2 dias. 2 dias sem televisão. Daí, mas mãe, 4 dias, 6 dias. Eu ia ser assim. Toda vez que alguém culpado recorre, 30 anos ou mais.
Não, e alguém obviamente culpado, sabe? A audácia dessa Mona, sabe? Ai, gente, dá vontade a Fernanda, de investigar anos. mais para julgar. Vamos julgar de novo por esses também? 22 anos a Fernanda tinha. 22 anos, a vida inteira pela frente. E sabe qual que era? Nesse morreu caso, por nada, morreu por nada. Por nada, morreu por causa dessa otária. Morreu porque gente assim existe no mundo. Olha. Nossa, é de... E se prepara que você vai ficar brava com esse segundo também, nosso segundo update. Falei que era mais longo. O nosso segundo update é de um caso absolutamente bizarro que a gente cobriu em 19 de março de 2023. Será que eu lembro? É o caso de Sharaban Kay, que ficou conhecido na Alemanha como o Doppelganger Murder. Esse eu lembro. Yes! Esse você lembra? Esse eu me lembro. Aqui também esse caso é bizarraço, né? Total bizarro. Bom, esse caso ficou conhecido na Alemanha como o Doppelganger Murder, ou o assassinato da Doppelganger. Doppelganger é um nome que eles dão para alguém que é seu sósia, né? É muito parecido com você. Sim. E, gente, o link para o vídeo original com os detalhes do caso também está listado na descrição, mas só para dar um breve resumo, porque é um vídeo antigo. Em 16 de agosto de 2022, a polícia da cidade alemã de Ingolstadt encontrou um corpo feminino com mais de 50... Desculpa, é que eu falei na cidade de Ingolstadt, como se fosse o Google Tradutor. Então, eu falo para você, Renata, você está aprendendo a língua dos seus ancestrais, coloca paixão. Ingolstadt! Tem que ser uma coisa... Ingolstadt! Quando você para se concentrar? Na cidade alemã é Ingolstadt. Desculpa, a gente tem que rir para não chorar, porque daqui é só ladeira abaixo. Então, Ingolstadt. Ela encontrou, né, a polícia encontrou um corpo feminino com mais de 50 facadas no porta-malas de um carro da marca Mercedes. Eu achei outra fonte que diz 56 facadas, tá, gente? Mas eu vi lugar que fala 57 também, a gente sabe que foram mais de 50. Não que seja muito relevante, mas Mercedes aqui na Europa não é necessariamente um carro tão caro, tá? Tem muita gente, é um carro mais popular, só falando porque não era assim, quando esse caso não era rica. Não era, nenhum dos envolvidos aqui tem muito dinheiro, só porque o motivo desse caso é tão esdrúxulo que eles chegaram na época em que a gente fez o roteiro a questionar, a criar umas teorias da conspiração, mas não tem, a motivação não foi financeira. Bom, então esse corpo é encontrado, né, nesse porta-malas em Ingolstadt e a vítima foi inicialmente identificada como Sharaban Kay, uma cosmetologista de 25 anos de Munique, de ascendência iraquiana. O relatório da autópsia, entretanto, revelou que, muito embora a mulher encontrada tivesse no carro da Sharaban Kay, usando as roupas da Sharaban Kay e com a cara da Sharaban Kay, essa não era ela. E sim, uma mulher chamada Khadija Ou, uma influencer de ascendência argelina de 23 anos que vivia na cidade alemã de Heilbronn. Muito embora... E essas são elas, tá, gente? A da minha esquerda, com o fundo branco, que tá com a maquiagem mais leve, é a Sharaban Kay, e a que tá com a blusa vermelha é a Khadija. A que tem cara de influencer é a influencer. A que tem cara de influencer é a influencer, a que tá cheia de filtro de Snapchat é a Sharaban. Tá. Bom, elas poderiam ser confundidas como irmãs, mas elas não tinham nenhuma relação, gente. Elas não eram amigas, elas não tinham uma treta, elas não se conheciam. Elas não moravam nem na mesma cidade, né? Então, uma investigação das redes sociais da Khadija, somada ao trabalho da perícia, revelaram que a Sharaban Kay, que inicialmente parecia ter sido vítima, ou pelo menos alvo, né? Porque qual que foi a primeira linha de investigação da polícia no começo? Acharam que fosse ela. Crime de ódio? Não, sim. Normalmente crime assim, né, com intensidade a 50 facadas, tal, algum ex-namorado, ou crime de ódio, alguma coisa do gênero. Isso, a Sharaban Kay tinha acabado de se divorciar também, então pensaram num ex-marido, alguém queria matá-la, encontrou uma pessoa muito parecida com ela e errou.
Então a polícia estava seguindo essa linha até que, analisando, né, as cenas, redes sociais, conversando com as pessoas, fazendo a investigação, eles descobriram que a Sharon Bankay, que inicialmente parecia ter sido vítima ou alvo de um ataque, era, na verdade, a autora do crime. E, gente, a gente detalha isso melhor no vídeo original, né, que está linkado aqui, mas, basicamente, ela criou uma série de perfis falsos para procurar mulheres com idades e aparências parecidas com as dela e abordou todas essas mulheres na internet. Ela era cosmetologista, né? Então ela tinha muita foto de produto, ela tinha muito produto, então ela usou essas fotos e tal para meio que oferecer publi. Oi, eu trabalho com a marca tal, quero te oferecer produto, quero te oferecer tratamento, você topa? Só que ela era tão shade que um monte de gente recusou. Ela tinha uma lista de mulheres que ela achava que eram parecidas com ela, que ela abordou. Sim. Dessas mulheres, a Khadija foi meio que a primeira a responder, principalmente porque ela estava começando uma carreira de influencer, então ela sabia que esse tipo de relacionamento com marcas era importante, né? Então ela aceitou a oferta. E aí, ela aceitou a oferta, e aí a Khadija falou, beleza, eu vou aí te buscar, faço o tratamento em você, te apresento os produtos, e você filma o que você quiser e volta para casa, beleza. Então, em agosto de 2022, a Khadija foi buscada, né? Foi buscada? Foi buscada na casa dela pela Sharon Bankay, e no caminho, a Sharon buscou um homem chamado Shakir Kay, que ela disse que era da equipe dela, para Khadija. Em vez deles irem para a casa da Sharon, né, ou para um estúdio, que era o que a Khadija estava esperando, eles foram para uma área de mata, onde a Khadija foi esfaqueada mais de 50 vezes, vestida com as roupas da Sharon e colocada no porta-malas do carro. E, gente, a motivação do crime teria sido o fim do seu casamento, que a teria levado a planejar fingir a própria morte para começar uma nova vida sem manchar a honra da família. Porque é melhor ser uma assassina do que uma divorciada, aparentemente, né? Faz todo sentido se você não pensar a respeito. Pois é. A relação... Gente, é importante ressaltar também que a Alemanha é muito diferente dos Estados Unidos, até do Brasil nesses casos. Eu falo Sharon Bankay, Shakir Kay, Khadija O, porque a Alemanha não divulga o sobrenome das pessoas e eles não têm muito essa cultura de dar muitos detalhes que eles não consideram pertinentes para o caso. Então, sim, por exemplo, a gente não tem certeza da relação da Sharon com o Shakir. A gente não sabe. Eu suponho que seja um namorado. Porque... porque ele não tinha nada a ganhar com aquilo. Mas como, né, é um roteiro, eu tenho que me ater às fontes. Todas as fontes que estão divulgando, né, até as alemãs, falam que é o amigo dela. Um acquaintance. Você precisa ser muito amigo para você fazer uma coisa dessa, junto com a pessoa. Sim, sim. E não teve, nenhum crime sexual envolvido, gente. Então, só falando porque eu sei que... Foi só para fingir a própria morte mesmo. Sim, ela precisava... E, mano, sabe o que eu não entendo? Beleza, por que você não só sumiu? Por que precisa ter um corpo? Por que precisa ter um corpo? Mas calma que piora, tá? Some, cai no mundo. Cai no mundo, fala que foi sequestrada. Não teve aquela mulher que foi... Teve uma mulher que ela estava sofrendo abuso do marido, isso na década de 90, acho, 2000. E daí ela desapareceu. E daí ela foi encontrada agora. Não, ela foi encontrada agora, acho que fazia uns 14 anos. Ela foi encontrada agora. Daí ela ela tinha abandonado o marido e os filhos. E todo mundo, ai meu Deus, ela tá desaparecida, tá desaparecida, tá desaparecida. E daí a polícia encontrou ela depois de 14, sei lá, 16 anos. E daí ela, cala a boca, fica quieto. Porque ela sofreu abuso do marido, ela não queria ser encontrada. Teve uma, eu não sei se... eu não lembro nem se eu já fiz esse caso, eu acho que não. Eu acho que é um caso que eu sempre quis fazer, mas eu não fiz. A mulher que, um dia o marido dela chegou em casa, ela só tinha desaparecido. E tudo indicava que ela tinha sido sequestrada. Só que aí, 20 anos, ele chegou a se divorciar em absência, ela tinha filho também, os filhos, né, ficaram órfãos. Aí passaram, algumas décadas, descobriram que ela tinha roubado dinheiro da empresa e vazado. Acho que foi... Ela saiu do país.
Ou seja, você pode ser tóxica sem matar ninguém. Você pode ser uma Exatamente. pessoa horrível sem matar ninguém. Você não precisa matar alguém. Não, então assim... Faça a sua coisa horrível, abandone a sua família, desonre a sua família, sei lá, faça o que você quiser fazer, mas não precisa matar ninguém. Não, Olha a vida assim, que ela interrompeu, uma menina nova. Sim, é tipo desalmada e burra. É isso, é desalmada e burra. O julgamento durou 11 meses e 50 dias e teve mais de 50 audiências. E no julgamento... meses e 50 dias? Sim. Então 12 meses. Eu não sei porque, eu tô só repetindo literalmente o que eles falaram no Então 12 no meses e 20 dias. Será que é para não completar um ano? Eu não sei por que eles falaram isso, tá? 11 meses e 50 dias é o que tá literalmente na matéria alemã, é coisa deles. Eu entendo. É tipo, sabe aqueles pais que a criança tem? Esse daqui é o Gustavo, ele tem 24 meses. 2 anos? Isso quer dizer 2 anos? Não, pior que eu nem me atentei. Eu não me atentei, porque tava assim, eu só trouxe. Perdão, mas Então, 1 ano e 20 dias, né? Eu imagino que deve ser para não parecer que arrastou mais de 1 ano, porque a galera deve ficar pistola com o tanto que demora o julgamento. Porque você vê, o da Cíntia levou 2 dias. Nossa. Compara. 2 pessoas medonhas, 2 erros da natureza. A justiça demora a acontecer no Brasil, mas quando acontece ela vai rápido. Não, mas é porque também a gente viu isso, né? O Brasil é o país que, em números absolutos, mais mata do mundo, né? Não dá pra ficar... Se cada assassinato desse se demorar 11 meses e 50 dias para olhar... não vai dar certo. O maníaco do parque tá na fila para ser julgado ainda. Não dá, a gente não tem como. A gente não pode se dar o luxo de ser ineficiente assim, sabe? Parabéns. Não. Enfim... Parabéns para a Alemanha, no caso, né? Mas enfim. Como eu comentei, ele teve mais de 50 audiências. E temos um plot twist, tá? Porque no julgamento foi revelado que aquele não era o primeiro crime cometido pela Sharon Bankay. De acordo com a Verônica Greiser, que é porta-voz do Ministério Público do estado de Ingolstadt, evidências retiradas do celular da Sharon Bankay revelaram que em julho de 2022 ela fez um pagamento para um matador de aluguel, um suposto matador de aluguel, para encomendar a morte do seu cunhado. Entretanto, ela acabou tomando um golpe e o assassinato não aconteceu. Toma, trouxa. Burra! Oi, tá vendo? Gente, desalmada e burra. Nossa, que loser, de verdade, que loser. Que loser. Sabe quando a pessoa é ruim, só que ao mesmo tempo ela não tem inteligência o suficiente para ser ruim como ela quer ser? Mas é o que eu falo, gente, você não pode ser tudo de ruim. Se você é burro, você não pode ser ruim. Se você é ruim, você não pode ser feio. Se você é feio, você não pode ser antipático. Você não pode, entendeu? Você não pode pegar tudo, você tem que escolher uma coisa para você ser. Ou você é burro, ou você é feio, ou você é ruim, ou você é antipático. Pegar os 4, nossa, não dá. Gente. Não dá. Só ladeira abaixo. Ainda bem que ela é bonita, pelo menos isso. Ela é bonita, mas ela é Sim, burra e ela é ruim. Já pegou 2, não pode. Tem que escolher. Ou você é ruim, ou você é burro, ou você é burro, ou você é ruim. Aqui tem outra foto da Khadija, inclusive. Dela e a Khadija comparadas. Elas são bem parecidas. São. Não, tanto que no primeiro momento ela enganou a polícia. É que eu acho que ela não imaginou que fosse ter um exame de DNA. Porque eu acho que para ela era óbvio, porque era uma pessoa muito parecida com ela. Porque burra. Burra, é isso. É claro que vai ter um exame de DNA. Pois é. A gente não sabe por que ela tentou matar o cunhado, tá? Até porque, como eu comentei, eles não dão esses detalhes na imprensa. Mas a gente ficou sabendo do golpe, o assassinato não aconteceu, e 1 mês depois dessa tentativa frustrada de encomendar um assassinato, ela assassinou a Khadija O. Nossa, gente. Em 19 de novembro de 2024, tanto a Sharon Bankay quanto o Shakir Kay foram considerados culpados de todas as acusações e condenados à prisão perpétua. A corte... Isso eu achei muito interessante, eu aprendi um pouco mais sobre o sistema de justiça alemão, que eram coisas que eu não sabia.
Porque a corte classificou o crime como. Eles têm uma classificação que chama particularmente severo, ou besonderes Gewicht der Schuld, o que, conforme a legislação alemã, torna extremamente improvável que a sentença seja suspensa depois de 15 anos, que é algo que aparentemente acontece com frequência no sistema judiciário alemão. Eu não tinha ideia disso até o momento de eu escrever esse roteiro, mas aparentemente lá existe a possibilidade de você solicitar a suspensão da sua sentença depois de 15 anos, dependendo da gravidade do crime. Em casos classificados como besonderes Gewicht der Schuld, a sentença tende a ser mantida em sua integridade. Então, essa chancela, né, você ter isso, você ter considerado crime particularmente grave na sua sentença, torna praticamente inviável você poder sair mais cedo, o que eu acho bem justo. Aqui é o contrário, aqui eles te dão a pena máxima é 21 anos. Então, às vezes você, sei lá, mata alguém, faz alguma coisa, eles te dão a pena máxima, 21 anos. O Breivik, que é o terrorista, ele recebeu 21 anos. Só que ele nunca vai sair, porque depois que atinge a meta, eles dobram a meta, entendeu? Tipo, depois que... Porque depois eles vão sempre ficar alegando que não é para segurança dele ele sair. Não é bom para segurança dele ele ser solto. E daí, tipo, ele não tá restaurado, ele não tá ressocializado, ele não tem remorso, e daí você vai mantendo a pessoa e ele nunca mais sai da cadeia. Então é uma pena que de 21 anos que pode ser perpétua. Eu achei essas diferenças bem interessantes, porque eu não tinha ideia disso. Mas é suspensão da sentença, né? Então, parando para pensar, é aquilo, né? A pena suspensa, se você reincide nas condições impostas, você volta para cadeia. Imagino que sim. Então, mesmo que você saia com 15 anos, não estou falando de crimes violentos, tá, gente? Estou pensando num crime não violento, sei lá. Você pode voltar. Whatever. Talvez você pelo menos tem algum, sei lá, não sei, não tenho uma opinião formada, tô revoltada, não sei o que eu acho disso. Enfim, ao que tudo indica, ela não vai sair tão cedo. E tanto a Sharaban quanto o Shekir apelaram das sentenças. A apelação do Shekir foi rejeitada em agosto de 2025 e a da Sharaban em novembro de 2025. Ou seja, nos dois casos, as sentenças de prisão perpétua foram mantidas. Ai, que bom, né? Porque amados. Amades. Seja menos. Seja menos. E, gente, esses são os updates que temos para hoje. Falei que essa é um pouquinho mais longa, tive um tempinho aqui. É que são dois casos que me deram. Gente, são duas pessoas horríveis que cometeram crimes extremamente fúteis. É umas coisas que me tiram a fé no ser humano. Não tem outra coisa. Então, é muito fútil. A futilidade que irrita mais. Porque, tipo, não que nenhum crime seja justificável. Mas, às vezes, quando é uma coisa de a pessoa tem uma doença, a pessoa sei lá, a pessoa tem um ataque de fúria, é um crime de paixão, sei lá, a pessoa foi abusada. Daí você consegue entender o que levou, sabe, que peças da vida da pessoa, da história, levaram àquele acontecimento. Você consegue, obviamente, de novo, nada justifica um crime, mas você consegue entender da onde que surgiu o crime. Exatamente. Agora, quando você olha para esse tipo de crime, você não entende de onde surgiu o crime. Você não entende porque é tão fútil, é tão burro, é tão... É isso. Sabe? E você fala, amada, toma vergonha na tua cara. Tenha pelo menos motivo para fazer, para ser uma pessoa horrorosa. É isso. Sabe? Nossa, é horrível, gente. É ridículo. Dá vontade de chacoalhar essas pessoas e dar umas bofetadas nelas. E essa galera pelada sentenças me deixa tão brava. Eu imagino, a gente tem ouvintes que são inteligentíssimos, maravilhosos, temos advogados que provavelmente vão falar pra gente que é comum que a defesa apele da sentença, porque pelo sim, pelo direito da defesa, eu entendo. Sim, então assim, racionalmente eu entendo. Agora, emocionalmente... É que, tipo, sabe o que acontece? Se eu tivesse feito uma coisa dessa e sido pega,
eu ia ficar tão envergonhada pela futilidade, pela burrice É isso. e pela vergonha que eu trouxe para minha família, que eu não ia nem apelar, ia falar: "Quer É saber? isso. Eu meio que É isso. mereço". Então eu acho que você apelar ainda é um tapa na cara de você ainda querer dizer que: "Não, eu não sou tão fútil, burra, idiota e vagabunda. Eu sou tudo de bom, tá tudo É que pra eu", mim entendeu? Eu tenho mostra zero direitos. arrependimento. Mostra assim, mostra É. não me arrependo. E pra mim, pelo menos, emocionalmente, no nível emocional, a mensagem que me passa é um grande dedo do meio. É, então, porque é isso mesmo, porque é tipo, é você chegar para o sistema de justiça e fala: "Gente, errei, errei, entendeu? Fui burra, fui idiota, fui fútil, mas não tão fútil a ponto de merecer 40 anos ou a vida na prisão", entendeu? Tipo, foi um upsi daisy, não foi, assim, Não. uma coisa tão grave. É assim que eu imagino essas pessoas pensando. E é tipo: "Gente, é meu direito apelar", entendeu? É meu direito, o que que eu fiz? Eu fui burra? Sim. Fui fútil? Sim. Foi horrível? Sim. Mas é meu direito apelar. É duas caras em criminal. É isso que eu imagino É essas duas, pessoas eu fazendo. mereci! É duas. Só que é o Gente. contrário, né? Eu não mereci! Porque eu acho que se você faz uma coisa dessa e você é pega, você tem que pelo menos falar: "Ah, Não, não. E assim, gente, no caso eu da, fiz". da Cíntia Mariano, mulher, você deu querosene para uma criança. Como Então, que você você quer acha que apelar não. o quê? Você já foi sortuda, que eles só investigaram 2, uma tentativa e um assassinato, entendeu? Você já deu uma Minha sorte do senhora! cacete. Fica quieta agora, entendeu? Para de chamar Nossa, atenção antes que alguém vá lá investigar de novo. Você já é deu uma isso. sorte do caralho, vaca. É isso. Enfim, gente. Bom, gente, é isso. Esses são os updates que a gente tem para hoje. É de chorar, Desculpa gente, alguma coisa. nossa, dá raiva. A gente tá rindo, Dá. gente, mas não é porque a gente tá rindo da situação, a gente tá rindo de nervoso, porque você É, chega uma hora que o negócio fica tão absurdo que você fala: "Eu não consigo fazer mais nada além de dar risada da situação", é isso. porque é tão indignante que É, você só consegue dar risada. Às vezes, sabe quando a coisa é tão louca que você fala: "Gente, sou eu que sou doida, eu que sou errada". não, às vezes eu tava pensando nisso hoje, eu Aí penso, você começa a gente, dar às risada. vezes, não, o mundo tá certo e a errada sou eu, Só porque eu tô aqui indignada, berrando, e tá tudo certo, tá tudo bem. Então, assim, Essas aparentemente, essas 2 aí, elas deitam a cabeça no travesseiro e dorme. Tranquilo, e a gente aqui tendo que tomar Xanax pra dormir. não, e ainda eu quero ver qual das duas vai falar primeiro, Deus me perdoou. Ah, Bom, gente, é isso. Obrigada pelo carinho, desculpa, eu fiquei até vermelho. Ai, desculpa qualquer gente, coisa perdão. aí, né, de ofensas e de gritos e de palavrões, mas a gente Perdão. às vezes, né, dá raiva. A gente tá aqui fazendo tudo Hoje certinho, né, é, e tem gente que é descarada. é isso, gente. É Então, isso, sejam tchau. bons, busquem conhecimento. Tchau e bom domingo. E boa E semana. beijos. Tchau. Yes. Se inscreve no canal. Sim! Rumo aos 10.000 inscritos. Se inscreve.